O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje recebe o arquiteto, designer gráfico, fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, César Matos Vieira. O tema do nosso programa será a relação entre fotografia e arquitetura. Boa noite, queria agradecer a presença aqui no nosso programa. Boa noite. E vou começar então a primeira pergunta. De que forma a arquitetura e a fotografia se relacionam e quais são as trocas possíveis? A fotografia ela é uma ferramenta extremamente potente, tanto como representação de arquitetura, quanto como expressão de arquitetura, né? Isso é o trabalho que eu tenho na minha pesquisa e que resultou numa tese de doutorado já, né? E como expressão arquitetônica, eu estou fazendo a minha interpretação sobre o prédio, né? Por que isso me surgiu? Porque justamente quando eu fui fazer arquitetura, eu peguei uma câmera fotográfica e saí a registrar, né, prédios e lugares que eu achava interessante. E vários deles saíram horríveis, né? Então, assim, como a fotografia funciona como representação de arquitetura. Por isso a discussão toda, quer dizer, ela pode melhorar, ela pode desvalorizar, ela pode ser uma preservação extremamente diferente da realidade, né? Então, assim, tentar entender esses processos para que a fotografia efetivamente seja uma ferramenta potente, tanto nessa questão de representar o ente arquitetônico, né, quanto de transmitir toda a emoção que tu tem quando tu te defronta com um objeto arquitetônico de valor. Uhum. Na verdade, até o seguinte, hoje a gente não faz nada sem fotografar, né? Quer dizer, tu não vai num restaurante antes de comer, tu fotografa a comida. Então, a fotografia ela está extremamente presente. A discussão que eu coloco é assim, uma vez que ela está tão presente, é muito difícil tu questionar ela, né? Então, assim, eu trabalhei no IFAM, né? No que hoje é chamado de IFAM, eu trabalhei como fotógrafo para registrar áreas de colonização italiana e alemã, né? Áreas urbanas. E muito do que se fazia era naquela ideia de que, bom, eu vou lá, fotografo, e se demolirem, está preservado, né? Nesse ponto principal é que eu questiono hoje se a fotografia sozinha ela tem toda essa força, né? Muito do que se faz é aquilo, quer dizer, as coisas só existem se elas são fotografáveis, né? E aí, puxando para o campus da URGS, como a gente tem disciplina de fotografia aqui na arquitetura, né, existem coisas que não são fotografáveis, quer dizer, são objetos, são cantos interessantes até de serem vistos, mas que se tu for lá tentar fotografar, eles não rendem boas fotografias. Então, essa discussão sobre o que a fotografia efetivamente é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer, quer dizer, quais são os atributos que eu uso e que eu consigo efetivamente registrar, né, é o que me, né, apaixona nessa área. Eu até comento, eu sei fazer fotografia de arquitetura e faço boas fotografias de arquitetura, né? Mas eu às vezes discuto que, assim, dependendo do que a gente vai fazer, qual é o atributo que tu quer que eu fotografe? Porque às vezes um bom desenho é muito mais potente, porque nós estamos num país tropical. Quer dizer, o Instituto de Educação antes tinha um guapuruvu na frente, enorme de grande, que me impedia de fazer uma foto completa do prédio, né? Eu não posso, como aconteceu, de ter um temporal em cada lugar para eu tirar uma árvore da frente para poder fotografar. Mas aí o desenho, às vezes, até baseado em foto ou não, né, pode ser uma ferramenta mais potente de representação do que a própria fotografia. Um texto, né? Nós temos estudiosos e pesquisadores aqui na URGS mesmo que têm textos maravilhosos que descrevem o prédio com um grau de riqueza muito grande. Então, assim, se perdeu um pouco, eu acho, hoje, esses outros meios de representação, né, se calçando muito em cima da fotografia, para tudo, né? E aí, o que acontece? É muito difícil tu discutir, tu te afastar para questionar, né? E aí, todo o meu trabalho é esse, quer dizer,
Com várias lentes se fazem várias fotografias totalmente diferentes do mesmo lugar. Qual é aquele lugar? Né? Então, por aí é que se baseia a minha argumentação, né, sobre a pesquisa, e que eu vou chamando a atenção. Para quê? Para que o leitor saiba que o que ele está vendo é efetivamente uma interpretação feita por um aparelho tecnológico, que por trás tem um operador que também tem opiniões e também tem vontades, que tudo isso vai gerar um resultado que não é um espelho da realidade, que ele é diferente. Então, em cima disso é que a gente pesquisa. E dentro dessa ideia, quando a fotografia de arquitetura ela passou a se valer de recursos de desproporcionalidade em detrimento da representação dimensional fidedigna, assim, como foi esse processo? Pois é curioso, porque assim, a fotografia, ela sempre se utilizou da arquitetura, até por ser um objeto inerte, parado, né, instável, que ele não é uma criança que corre para um lado e para o outro que eu não consigo fotografar. Então eu monto um tripé, boto para fora da janela, eu vou encontrar a arquitetura do outro lado. Então a arquitetura sempre foi um bom modelo, né? No início se faziam fotografias sempre com aquela ideia de não haver aberrações, né? Se fugia das aberrações, dentro dessa ideia de tentar ser o mais próximo possível com o olho, né? E se apaixonavam com a ideia de que vamos dizer assim, o resultado fotográfico ele era muito parecido com a realidade, né? Então se cuidava muito essas questões de usar uma lente normal, de não se ter aberrações dimensionais, de não se fazer fotografias que assustassem. Por exemplo, assustava muito quando se botava um cavalo voando, quer dizer, aquela coisa das 4 patas. O desenho clássico nunca permitiu, né, que o cavalo estivesse voando, e a fotografia botou o cavalo voando, e isso assustava todo mundo, né? As pessoas olhando para a câmera resultavam numa fotografia que assustava o espectador, porque imagina, o cara está me olhando, né? Roubaram a alma, toda essa questão. Com o tempo, isso vem relaxando, né? E as lentes, até por experimentação, muito pela questão da fotografia se livrar um pouco dessa questão da representação e ir para a área das artes visuais e se permitir pesquisas, né? Então, assim, daqui a pouco uma lente que era para um formato de negativo, usado no outro formato, resultou numa teleobjetiva ou numa grande angular. E isso trouxe representações novas para o universo visual, né? E isso algumas pessoas gostaram. Gostaram tanto, relaxaram tanto, que no início era uma coisa que deixava todo mundo horrorizado, passou a ser desejável, né? Então, hoje, todos os sites com dicas de fotografia sugerem que para fotografia de arquitetura a gente use uma lente 17 ou 20 milímetros para um filme 35 milímetros. A gente tem que cuidar porque essas informações geram um nó na cabeça, né? Mas enfim, uma super grande angular é usada para arquitetura, é sugerida como lente de trabalho, né? Sem se levar em conta o que isso vai fazer com o espaço, né? Com o registro do espaço. Tem exercícios que são mais contundentes, né? Por exemplo, se eu pegar um rosto e eu fotografar com uma 17 milímetros, fica uma coisa de louco, né? Enquanto que aí uma fotografia, uma lente de trabalho para retrato seria uma pequena teleobjetiva, que seria em torno de 80 a 110 milímetros, né? Por quê? Porque deixa o rosto numa proporção melhor. No rosto a gente nota mais isso. Na arquitetura a gente acha que isso não vai causar efeito nenhum, né? Mas ao mesmo tempo que eu amplio a área de registro, eu deformo as profundidades. Então, um pátio que era pequenininho passa a ser um pátio gigantesco, né? E eu chego lá no lugar e eu digo, opa, não era isso que eu via na foto, né? Isso para publicidade é muito utilizado, simulado, às vezes. Em turismo a gente chegou a fazer alguma coisa de... Eu tive um mestrando que pesquisou turismo, que às vezes ela é necessária, uma certa amplificação da monumentalidade, das cores de um fim de tarde, porque quando a gente chega no lugar, a gente vê com emoção, não vê com razão, né? Então, uma foto totalmente feita com razão, ela é uma foto sem graça, né? Hoje, uma foto com uma lente normal, de um ambiente normal, não vai ter muito público, não causa muito impacto, né?
E, César, nas aulas ministradas aos alunos de graduação da Faculdade de Arquitetura, tu propões alguma prática fotográfica direcionada ao patrimônio arquitetônico da URGS ou outro patrimônio que seja a arquitetura em si? Sim. Hoje a gente tem duas situações que nos levam a isso, né? Uma que, na verdade, eles têm que exercitar o olhar deles com alguma coisa interessante, né? Então, se tinha mais saídas. Com a questão da segurança, a gente começa a se restringir mais para dentro do campus e se voltar para ele, né? Até por uma questão, antes nós saímos aqui pela Duque, passeando sem problema nenhum. Hoje, 15 pessoas com câmera fotográfica numa situação dessas tem algum risco. Infelizmente, isso é uma condição do Brasil inteiro, então nos concentra mais. E aí vem as dificuldades, porque é muito fácil fazer uma foto bonita de um prédio que esteja bonito, né? E aí tu pegar situações onde, na verdade, o prédio não está em condições ideais, mas ele é um prédio. Aí como é que eu vou achar o valor no prédio? Onde é que eu preciso exercitar o meu olho de uma forma bem mais aguçada para eu achar ângulos interessantes. Então, cada vez mais a gente trabalha dentro do campus da URGS. E os alunos escolhem os prédios? Às vezes a gente propõe inicial pela dificuldade que as pessoas têm de pegar a câmera e dizer, pô, eu vou sair para fazer. Então a gente propõe pautas ou propõe assuntos, né? Tipo, vamos pegar janelas, por exemplo, né? Quais são as tipologias de janelas que a gente tem dentro do campus, que são várias. Então, mais para que haja um starter, né, de trabalho. Tem duas situações que a gente trabalha em aula, né? Uma é essa noção do que a câmera é capaz de fazer, né, para alertar eles dessa questão de registro e representação e a expressão arquitetônica, né, a expressão deles. E o trabalho final é um trabalho de autoria. Então, esse trabalho de autoria deles, a gente inicia por algumas pautas e aí deixa ver em cima disso como é que o olhar deles funcionam e aí vai em busca de um trabalho de autoria. E quais os resultados? É muito interessante, porque eu acho que a aula tem essa magia de ser um aprendizado de mão dupla, né? Então, um exercício muito interessante em fotografia é várias pessoas fotografarem o mesmo lugar para tu ver pelo olho do outro. Então, às vezes tu passa num lugar e tu olha, né, uma cena e diz, essa cena não rende. Aí vem um aluno, aponta a câmera e tira uma foto espetacular, tu morre de inveja, porque diz, poxa, não, por que eu não vi, né? Então, assim, esse exercício de sensibilidade, ele é muito legal e é uma das técnicas que a gente faz, quer dizer, colocar todo mundo numa área mais restrita para que a gente aprenda com o olhar do outro a ampliar a nossa forma de ver fotograficamente, que é totalmente diferente né? Não é porque eu sou uma pessoa sensível e eu olho os lugares e vejo beleza em tudo que eu vou conseguir fazer fotos belas de tudo. Eu tenho que entender como é que ela é decodificada, até por um princípio básico, ela é 2D, né? Ela é bidimensional. Então eu vou chapar a cena. Então é muito legal de se ver, isso aí dá trabalhos bem interessantes. E dá para ver muito a fotografia e expressão nessas... Sim, é que assim, na verdade a gente trabalha primeiro o registro como um início, né? Porque eu acho mais fácil se fazer um registro, uma fotografia de registro, ela é muito mais fácil de ser feita do que uma fotografia de expressão. Então tá, professora, muito obrigado pela presença e boa noite. Boa noite. Hoje esteve conosco o arquiteto, designer gráfico, fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, César Matos Vieira. O tema da nossa entrevista foi Fotografia e Arquitetura. Semana que vem continuamos nosso bate-papo. Boa noite e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade.
O projeto de acessibilidade do prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, gravações e mesa de áudio Jefferson Gomes.